Vibrações pela Paz. Nossos encontros ocorrem de domingo a sexta-feira às 22 horas. Também nas quartas e quintas às 7h30. Nas sextas, TAESD, às 22 horas e 15 minutos, que promove o tratamento à distância. Domingos às 22 horas. Evangelho no Lar. Aberto à participação de todos. Estamos nas redes sociais, WhatsApp e Facebook. Gente, são 22 horas e 2 minutos. Eu vou pedir que vocês todos, por favor, desliguem os seus microfones. E o Marco vai fazer uma precezinha de abertura rápida para nós, para entrarmos no tema, tá bom? E que Deus obrigado, Júlio. É um prazer, né, nós estarmos aqui reunidos novamente nessa corrente de fé, de esperança, alegria, que nos agrega mais ainda o prazer, né, de estar nessa causa tão linda que o Espiritismo nos mostra o caminho, né? E, mas, principalmente, agradecimento a toda a espiritualidade amiga e trabalhadora que estão do nosso lado, nos favorecendo e nos ajudando, e muitas vezes nos empurrando, né? Vai, querido, nós vamos, com a graça de Deus. E aí, essa espiritualidade amiga, oramos com o coração vibrante, aquela oração que Jesus nos ensinou, né? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a todos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, Pai, e nos livros de todos os males, e nos tornando também um ponto de luz. Que assim seja. Bom, acho que todo mundo viu lá a chamada para o trabalho de hoje, seria embasado na leitura do livro Os Mensageiros, o vídeo 064 do nosso irmão Haroldo Dutra Dias, e a Valquíria propôs o trabalho. Eu vou deixar que ela abra, então, as comemorações. Vai lá, Valquíria. Eu vou comentar um pedacinho, um trechinho, e depois todos podem comentar, cada um, né? Ele narra que a espiritualidade superior, né, essa derivada do nosso lar, que é onde André Luiz se estabelece no plano espiritual, que é um ambiente mais espiritualizado, superior, né, de outras instituições do plano espiritual rente ao planeta Terra, e ali eles estabelecem uma conexão direta com o lar de uma irmã. E nesse lar, a espiritualidade superior estabelece uma residência, um pronto-socorro, onde eles fazem atividades e tudo mais. Acontece um episódio em que uma vozinha desencarnada quer amparar a neta. A neta está em situação difícil. Só um pouquinho. A neta está em situação difícil, precisa de amparo espiritual. Está passando por uma aprovação de ordem física e espiritual. E a avó não consegue, apesar de ser um espírito bondoso, amigo, ela não consegue dar amparo à neta. Ela vai até essa casa onde está esse pronto-socorro espiritual e pede ajuda da espiritualidade superior especializada. Então, o que eu percebi nisso? Que nós temos o socorro e o amparo muito grande da bondade divina dos espíritos superiores, mas estarmos ligados a egrégoras de trabalhadores específicos, técnicos da espiritualidade superior, como nós temos o privilégio de estar participando de uma egrégora como essa, é de vital importância, porque não só para nós, mas a gente pode, né, promover com que as pessoas possam receber assistência especializada. Isso é muito interessante no que o André Luiz narra, e eu não quero reter a palavra, eu passo para quem quiser construir um pouco mais com algum comentário. Por favor, Marquinhos. Ô, Luiz, aí a gente vê a importância, né, do nosso trabalho íntimo no crescimento. Porque nós crescendo, nós espiritualmente, amadurecendo espiritualmente, nós criamos a nossa própria psicosfera, ampliamos, nós nos envolvemos um grupo como este,
ampliando ainda mais uma psicosfera, a qual essa psicosfera ela pode amparar, né? Ela é um ponto de luz de acesso a uma espiritualidade superior que às vezes não consegue chegar na própria crosta, porque essa psicosfera da crosta ela é mais densa e mais difícil. Mas em todo local tem esse ponto de luz, né, a qual fornece meios e tratativas que algum espírito possa ser tratado, né? Lógico que tudo é a questão da reciprocidade. Eu tenho que estar conectado com a boa espiritualidade, eu tenho que estar, né, fazendo o trabalho do bem, com amor e com carinho, para ter essa conexão e esse mérito da ajuda. Porque se eu não estou numa boa psicosfera, né, logicamente, os espíritos superiores, né, os que podem adentrar, eles não conseguem nos acessar pela própria psicosfera negativa que estão conosco, né? Ora, é importante do trabalho de cada um, né, para com todos, que gera essa estrutura poderosa que o pessoal vem, né? Muito bem, Marquinhos. Muito bem. Miriam, por favor. Seguindo o que a Valquíria disse e o que o Marcos completou, primeiramente, boa noite a todos. Nesse vídeo ficou muito, mas muito latente, assim, a questão do desejo do bem e de quanto a seara do Cristo é grande e o quanto há espaço para todos, todos os trabalhadores do bem, todos aqueles que querem trabalhar, né? E ali o Haroldo ainda comenta que o amor corrige, o amor é vigilante, o amor protege, mas que a gente tem que saber como usar o amor. Por quê? Porque nós, enquanto encarnados, a nossa psicosfera ainda é densa. Então, muitas vezes, nós nos confundimos com a questão do amor. Né? Então, isso também é uma questão a se trabalhar, a procurar. E outra coisa que me chamou muita atenção que ele falou foi sobre o cumprimento do dever e a responsabilidade na tarefa do Cristo. Né? Porque o que acontece? Parece fácil? Não, não parece fácil. Mas não é difícil. Também não, porque nós temos boa intenção. Né? As pessoas, os tarefeiros, têm boas intenções. Mas o quanto nós temos que orar e vigiar. O quanto é importante isso. Então, eu achei muito, mas muito interessante. E a questão também da prece intercessória. Né? Quando nós oramos por alguém, a infinidade de possibilidades que nós abrimos quando nós oramos por alguém. Porque nós fazemos, né? Nós oramos com a intenção de auxiliar aquela pessoa, mas o quanto isso também nos auxilia, o quanto este trabalho é importante. Eu fiquei maravilhada com o vídeo, maravilhada. Vou deixar os outros falar, porque senão vou ficar falando aqui. Era isso que eu queria colocar. Muito bem, Miriam. Eu acho que foi a Elisângela que levantou a mãozinha. Foi sim. Boa noite a todos. Carinho enorme mais uma vez estar aqui com vocês nesse evangelho. E quero compartilhar algo que foi assim muito forte aqui na minha casa. A gente está passando por um problema bem difícil, né? Minha filha que mora aqui em frente. E aí ela chegou aqui desesperada, chorando, e quando a gente vê um filho chorando, a gente chora junto, né? Difícil, eu acho que é mais fácil que a dor seja em nós do que a gente vê a dor em um filho nosso. E aí eu preciso me ajude, mãe, me dê um passe. Aí eu conversei com ela, abri o evangelho, falei da paciência, né, da importância de como é importante compreender a dor em nossas vidas e como é que a dor pode nos auxiliar a nos desenvolver. E aí fizemos o passe e buscamos uma solução para o problema e rapidamente uma inspiração veio para a solução e assim a inspiração veio e era a solução do problema. E aí eu pedi que ela abrisse o livro do Vida Feliz dentro dessa sintonia e caiu para que ela não se desesperasse, que ela tivesse paciência, tudo concatenado. Paciência, porque quem se desespera já perdeu
metade da luta. Olha que coisa mais linda. E aí ela chorou, se acalmou, aí eu contei umas histórias, brinquei um pouco, e aí ela acabou saindo com o coração mais leve. Imagine, né? Como a compreensão desse evangelho, essa conexão que nós temos com a espiritualidade, nos ajuda no cotidiano para guiarmos as nossas famílias, para guiarmos o nosso próximo, para atender aquele que chega até nós de um modo desesperado. E até a nós mesmos, né? Principalmente a nós mesmos, quando o desespero chega, quando a dor chega, e aí a gente precisa colocar em prática tudo aquilo que a gente estuda. É o vigiar e orar o tempo todo. Eu gosto muito das palestras do Haroldo Dutra, e ele sempre me surpreende com coisinhas novas, detalhes novos. Quando a gente estuda o livro do Mensageiro, por exemplo, ele trouxe vários detalhes falando de cada capítulo, como a oração de Ismália, que quando ela ora, porque ela tem um mérito muito grande. À medida que ela ora, vai caindo, né, pétalas sobre todos aqueles que estão dispostos a ajudar. Então, quando a gente se predispõe a trabalhar na seara do Cristo, a gente precisa ser também muito lapidado. E aí é o orar e vigiar. É muito bom participar de tudo isso. Eu só tenho agradecido aqui com o coração cheio de amor e querendo chorar, mas me controlando para a gente poder, né, dividir esse momento. Carinho muito grande por vocês, viu? Muito obrigada por esse momento tão especial. Nós também te agradecemos imensamente, tenha certeza disso. Mais alguém? Eu gostaria também de fazer... Oh, por favor, Valquíria, fique à vontade. Tô aqui, manda. Não, alguém tinha pedido a palavra e tirou a mãozinha, não sei quem foi. Mas eu queria só, assim, também comentar que existem espíritos técnicos especializados em resolver dificuldades. Por isso a importância de um grupo, de uma egrégora. Muitas vezes não é só doença física, existe ali um processo obsessivo de alta complexidade, existe um processo de fascinação, existe um processo coletivo, familiar, ancestral. Então, quando nós nos dirigimos a um grupo que está baseado na caridade a fim de pedir algum tipo de socorro, e não importa, porque os socorros são infinitos, né? Pode ser um problema financeiro, né? Às vezes a pessoa quer resolver um problema financeiro, mas tem um problema muito maior por trás disso, né? Estou dando um exemplo bem banal, porque aí a importância de um grupo que ela, como um grupo técnico, ele tem especialistas em diversas áreas na espiritualidade superior que vão alcançar as nossas reais necessidades. Então, eu vejo a oportunidade de estarmos a serviço. É uma gratidão porque nós só servimos de realmente da escada onde os espíritos superiores vão subir para chegar a tal lugar, só, nada mais. E para nós servir de tapete é uma honra. Se servir de tapete já está ótimo, né? É um privilégio. E também para poder estar a serviço da comunidade e que os nossos irmãos tenham acesso a esses tipos de serviço através de nós. Né? Que nós sejamos os multiplicadores é uma oportunidade. O sofrimento, né, que está aí coletivo, mental e emocional, está gritando e nós temos que simplesmente não fazer de conta que a gente não está vendo. Nós precisamos ver e ouvir as pessoas. E às vezes só dizer, participa de tal grupo, vamos lá incentivar, é uma forma de quê? De dar... não uma solução, mas um caminho com muitas soluções. É isso que eu digo, né? Não adianta estar o peixe, tem que as pessoas... Jesus, exatamente, olha ali, irmã. Era isso, tá, Júlio? Obrigada. Eu acho que, claro que não tenhamos dúvida do que a nossa ligação com grupos de trabalho não precisam ser espíritas, não nos enganamos achando que o espiritismo é o privilegiado do Cristo, porque não é. Casas evangélicas, católicas, casas terreiros de Umbanda, então nem se fala, às vezes até mais do que as espíritas. Também são centros
de multiplicação de tarefeiros na crosta terrena. Mas mais do que isso, às vezes a casa do próprio trabalhador, aquele trabalhador que trabalha para dissolver dentro de si as mazelas da alma, buscando sempre a autocorreção, o autoaprimoramento e a ajuda ao próximo em nome do Cristo, a aura no entorno da casa dele é tão diáfana, tão mais sutil, tão mais leve, que possibilita ali também se criar um posto avançado dos trabalhadores espirituais. Então, para trocar em miúdos, os trabalhadores espirituais pululam ao nosso redor. Tem em todo lugar. Basta entrar em conexão. No momento adequado, o socorro virá. Estar ligado a uma entidade, uma egrégora, um colegiado que vibra na mesma sintonia facilitará demais esse acesso, não tem dúvida nenhuma. Esse ponto, inclusive, me chama a atenção para um movimento que está crescendo hoje em dia. Eu não sei de onde é que tiraram que para ser religioso tu não precisa estar em nenhum centro religioso. Para ser espírita não precisa estar na casa espírita. Pode ser espírita em casa. Não se enganem. Não se enganem, porque é muito mais fácil tu te perder no teu autoconvencimento, acreditando que aquilo que tu pensa está certo, quando não está certo, se tu não tem a coletividade para te apontar o caminho adequado. Tu interpreta mal uma questão, um entendimento e briga por ela a tua vida inteira, absolutamente errado, por falta de outros para encostar no teu ombro e dizer: eu acho que tu leu da maneira errada, eu acho que o teu entendimento não está certo. Então, ligar-se a colegiados é importante por isso também. Por favor, irmã, fica à vontade. Deixa eu ver, Rita, fica à vontade. Boa noite. Júlio, você me fez despertar algo que nós carregamos lá na nossa infância. Porque antigamente, hoje já se vê muito pouco, nós tínhamos as benzedeiras. E a maioria das benzedeiras, elas não frequentavam nem centro espírita, nem qualquer uma outra religião. Exato. Então, olha bem, mas aquilo ali que elas faziam ali era feito com muito amor, muita atenção e muita confiança, tanto até que as nossas mães, né, qualquer coisinha, vai lá benzer. Então, então, tudo que é feito realmente com amor, transporta de dentro para fora, que as coisas vêm de dentro para fora, ninguém arruma nada de fora para dentro. Se tu não te arrumar por dentro, não amar por dentro, tu não vai conseguir transmitir nada. Então, tudo isso aí é o que faz realmente crescimento hoje em dia. E realmente é o que está faltando muito ainda, né? Nós somos privilegiados, já falei uma vez aqui, de estarmos aqui periodicamente, diariamente, falando dessa egrégora de Jesus, do nosso evangelho, de tudo. Mas quantas pessoas não têm essa oportunidade desse crescimento, não entendem, não despertaram ainda o Jesus dentro delas? Então, é para te ver a comparação, né? Que não precisa de uma religião para você ter Jesus dentro de si, e não precisa, muito menos, para poder tu transportar esse amor. Tu só precisa compreender, entender que tens o Jesus, que é uma forma maior do teu conhecimento, é o nosso Pai maior, e dali tu podes transpassar. Um pai e uma mãe, ela pode não dar quando um filho está dormindo, pode transportar todo o amor em cima dele. Meus filhos, quando eram pequenos, eles diziam: mãe, faz aquilo. Eles diziam: mãe, faz aquilo com a mão. Eles dormiam. Olha bem, então, qual é o amor maior? Como dizia o Chico, o amor de mãe arromba as portas. Isso. Arromba as portas. E isso que a gente... O amor de mãe para com os filhos. Mas a gente também pode deixar esse amorzinho também perante tantas pessoas, né? É verdade. Obrigada pela atenção. Obrigada por deixar eu falar. Mais alguém? Fiquem à vontade. Aqui na Bahia... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 8 pessoas já falaram hoje. Tá produtiva a coisa. Quem quiser, hoje é a chance de falar pela primeira vez, talvez, tá? Valquíria? Quero só dar uma contribuição. À vontade. Aqui na Bahia a gente chama não benzedeira, mas rezadeira, são as rezadeiras. Vai lá fazendo reza que você está de mal olhado. Verdade.
Aí vai lá, pega um bocado de folha e toma ele bater na pessoa com a folha. Eu me lembro de quebrante, não tem? Tá com quebrante. Mas funciona, gente. Ô Luiz, eu vou te passar a palavra já. Tu me permite só fazer um relato bem curtinho? Eu namorava a minha esposa. Eu tinha por torno de 18 anos, nascido dentro do espiritismo praticamente. Meu pai com casa espírita, já nós ajudávamos na casa espírita desde muito novos. Mas eu trabalhava, estudava de noite e namorava. Então acabou o tempo para o espiritismo. Só tinha tempo para trabalhar, estudar e namorar. E uma vez eu abri o pulso no meu trabalho, eu abri o pulso, aquela dor terrível, quem já abriu o pulso sabe como é difícil. E a minha namorada, que hoje é minha esposa, disse assim: tem uma benzedeira. Que benzedeira? Eu achei uma proposta tão descabida, tão fora do... Não existe isso de benzedeira. Então, vamos lá. Eu fui na benzedeira uma vez, ela me mandou ir 3 vezes, eu fui as 3 vezes, mas já na primeira a dor passou no mesmo dia. Então, o amor não tem convenções. O amor vem de onde o coração puro quer. Luiz. De tudo isso que se falou, de tudo isso que se compartilhou no grupo, eu me lembrei de 2 coisas que são importantíssimas. 2 ferramentas que nós, de Vibrações pela Paz, temos, e é muito bom, é crucial. Mesmo que a gente já saiba, mas é muito bom relembrar. Eu vou pedir para que o Júlio nos ajude em relação a isso. Júlio, fala como é que tem que ser e por que que existe, como é que funciona os 2 trabalhos que nós temos de irradiações e o TAEST. Faz favor. Tá bom. Primeiro nós criamos o grupo o trabalho de irradiações. É um grupo, é uma pasta onde nós colocamos o nome e os dados da pessoa que necessita o benefício para si próprio ou para outrem, e que colocamos à disposição da espiritualidade. Na época nós tínhamos as sessões mediúnicas, a mesa mediúnica, como é comumente chamada, e foi orientado por um espírito que nós o fizéssemos, que eles dariam para nós o respaldo disso. Não me lembro mais qual foi o espírito, se eu disser eu vou mentir. Talvez se a Valquíria lembre, ela fala. Tu lembra, né? Aí nós abrimos as irradiações e começou a dar certo. Só que a gente viu que começaram necessidades mais específicas, doenças muito específicas, doença da alma, doença da psique humana, doença da fisicalidade, dores atrozes, coisas que precisavam quase de um recurso de emergência. E aí foi onde nós criamos, também por indução, eu sei que é por indução da espiritualidade, porque veio através de 3 pessoas ao mesmo tempo do grupo. Criamos o TAESD, Trabalho de Assistência Espiritual Direta, onde nós colocamos o necessitado em contato direto com a espiritualidade. No dia aprazado, que geralmente é na sexta-feira, entre 22 e 23 horas, a espiritualidade vai à casa do necessitado e faz o tratamento. Alguns, ela vai, volta e tem que vir de novo, porque chega na hora a pessoa não está lá. Eu acho que é um desrespeito. Nós deveríamos ter... Se fosse uma cirurgia no hospital, às 23 horas, nós estaríamos lá às 20. Para as 23 horas não perder a cirurgia. Mas como é espiritual, não, amanhã eu faço. Desprezando o trabalho que eles, que são atarefados, se prezam a vir fazer por nós. Bom, e os resultados começaram a vir. Eu não posso falar porque, por uma questão de sigilo amoroso, justo às pessoas, mas nós já tivemos pessoas que relataram cura de câncer, cura de câncer mais de um, né? Pessoas desaparecidas que apareceram. Pessoas desaparecidas que reapareceram, foram encontradas, pessoas com picos de diabetes que estavam numa situação absolutamente... pessoas que apareceram nos exames o tumor para ser cirurgiado. No dia da cirurgia, o médico foi fazer novamente o exame para ver por onde ele faria a entrada
cirúrgica e fez o exame, não tinha mais nada lá. Tem um monte de casos assim, um monte. Depressão profunda, então nem se fala. Eu acho que a maioria é depressão. Pessoas que estavam praticamente à beira do suicídio, que hoje estão felizes, comemorando a vida, gratas. Então, eu acho que esse é um privilégio que esse grupo tem sem merecimento, porque nós não temos merecimento nenhum. Nós somos um grupo de doidos que inventou de orar a Deus. E encontrou outros doidos que vibravam na mesma sintonia e nos encontramos num consórcio de luz. Quem é médium já teve a oportunidade de ver o que acontece nesse grupo durante algumas das nossas orações. E esse trabalho está à disposição de todo mundo. E não é só para o pessoal do grupo. O amigo, o colega do trabalho, o colega de escola, sei lá, a amiga da funcionária, o rapaz que pega o ônibus com a gente de manhã, é para todo mundo. A espiritualidade está lá dizendo, nós queremos ajudar, vocês precisam trazer gente. E parece que ninguém tem problema no mundo, porque não chega. Nós já tivemos 40 tratamentos, agora semana passada nós tínhamos 13. Então, acho que cabe a cada um de nós pensar, a espiritualidade está colocando essa dádiva na minha mão. O que eu vou fazer com ela? Quem eu vou ajudar? Quem eu posso socorrer? Que lágrima eu posso secar? É um presente para cada um de nós. Todos nós temos esse recurso em casa. Basta usar. Valquíria. Oi, Júlio, eu queria contribuir lembrando que a espiritualidade nos informou várias vezes. A gente achava que era ideia nossa, não. Eram eles que estavam. Eles, vocês acham que é vocês que estão pensando ou planejando? Nós já viemos planejando há mais de ano esse trabalho, né? Eles nos informaram. E outra coisa, às vezes a pessoa pede a cura de uma doença física. E estar em contato com a espiritualidade superior permite a ela, às vezes, até a indução de uma transformação moral. Exatamente. Não cabe a nós questionar, querer entender. Não, nós temos que mostrar o caminho. Nós vamos ser a plaquinha, vai por aqui. Porque quem vai definir qualquer coisa? E quantas pessoas, gente, que estavam esperando uma cirurgia por 2, 3 anos, né? E de repente entrou para o trabalho, pediu, as coisas se resolveram. Não, ninguém está prometendo milagre aqui. O que nós estamos dizendo é que quando nós buscamos pelas vias do amor, da conexão com o Criador, né? Tudo flui e facilita. E pela nossa experiência pessoal e no grupo, a gente quer partilhar essas dádivas, mais nada que isso. Nós temos obrigação, a gente ganha um bolo de 25 quilos, a gente tem que dividir fatia com todo mundo. É verdade, é bem isso, Valquíria. Exato. Então, meus irmãos, sintam-se privilegiados, sintam-se amados. A espiritualidade não botou isso aqui a serviço do Luiz, da Miriam, da Valquíria, do Júlio e de mais 3 ou 4. É para todos. Eu me lembro da sessão mediúnica que o Espírito falou isso, Valquíria. Ele disse assim, vocês, acho que foram vocês que criaram. Vocês acham que o trabalho é de vocês. Esse trabalho já está projetado na espiritualidade há anos. Só esperando a oportunidade de acontecer. Só esperando vocês acordar. Eu estou todo arrepiado porque vem na tela mental exatamente a situação. Então, gente, usem isso. Ajudem, amem as pessoas, ajudem a si mesmo, amando o próximo, levando socorro, levando... Poxa vida, não tem um lugar em que eu vá que eu não encontro... E eu saio muito pouco de casa, porque sou um homem com certas restrições, e não tem lugar que eu vá que eu não encontre doentes, não encontre necessitados, não encontre desamparados. Então, eu acho que nós podemos fazer um esforço maior para que isso aconteça no nosso grupo. Marco, tu queria falar? Leu um pensamento? Não, porque, Júlio, se nós pensarmos aqui a satisfação e o bem que nos gera, quando a gente consegue ajudar, não é verdade? Meu Deus, ele conseguiu! Eu fui o intercessor. Não, eu fui o intercessor. Mas a espiritualidade me ajudou de alguma maneira para falar. Vai lá, como diz a Valquíria, né? A plaquinha ali, ó. É ali, querido, vai lá. Claro, aí ele tem os méritos dele, tem todas essas questões que não nos competem. Mas a espiritualidade está disposta a isso e pense na satisfação, às vezes, de um parente, de um filho. Meu Deus, eu consegui fazer o meu melhor possível para com ele. Como nos deixa de bem, né? Grato, né?
É isso. Eu lembro também, eu já te passo a palavra, Márcia. Quando começaram os trabalhos, esses trabalhos de radiação não terrestre, que a espiritualidade falou, tem lares que nós não entrávamos há décadas. Décadas! E podemos hoje visitar semanalmente, levando amparo, socorro e desimantando obsessões milenares. Sabe, é para pensar nisso com muita responsabilidade e com muito carinho. Isso pode transformar a vida de todos nós. Rita. É a Márcia. Rita, né? Márcia. Márcia, desculpe. Eu vejo pouco mesmo. Eu lembrei muito, muito da minha mãe, que foi benzedeira por longos anos, muito procurada no litoral, e pude acompanhar, eu e meus irmãos, vários casos bem graves, até que casos que os médicos já tinham, assim, desistido de feridas, que não fechavam mais, e, assim, ó, sem palavras, o que a minha mãe fazia com tanto amor numa casinha simples, humilde, a salinha dela toda arrumadinha, com aquele vaso, aquela toalha branca, aquela estante de livros espíritas, e ali chegavam muita gente, chegava a ter fila para benzer, para minha mãe fazia chás para as pessoas lavarem as feridas, e daqui a pouquinho aquelas pessoas voltavam curadas, com cabelo de novo, aquela ferida que não tinha mais saída para os médicos, fechadas, e assim, não tinha, era rico, era pobre, vinha gente de todos os lugares procurando a minha mãe, para vários tipos, até pessoas que queriam se suicidar. E a minha mãe, ela simplesmente, assim, ela tinha um dom divino da cura. A minha mãe, certa vez na minha casa, eu com uma dor desesperadora no estômago, a minha mãe colocou a mão, orou, e quando ela nem terminou de orar, aquela dor, ela foi embora, assim como num passe de mágica. E muitas pessoas queriam dar dinheiro, tem muitas histórias, sabe? Ela nunca aceitou, ela nunca pegou, então várias vezes ela chegou em casa, das faxinas que ela fazia, e ali na área tinha sacos de comida, de mantimento, de frutas, que ela nem sabia quem deixou ali, né? Então a gente pôde acompanhar essa época de trabalhos tão divinos, tão maravilhosos, e ela partiu com uma vontade imensa de continuar o trabalho dela. E Certamente assim, continua. com certeza, não tenho dúvida nenhuma, eu sinto a minha mãe. E se ela fosse visitar qualquer filho, qualquer um dos filhos, sempre chegava alguém à procura de uma palavra, ou de um passe, ou de uma orientação, e ela trabalhava onde ela estivesse. Olha, gente, eu lembrei muito da mãe. Minha mãe fez trabalhos assim gigantescos com a espiritualidade, assim, divinos. Foi assim, a gente tem muito orgulho dessa parte da nossa vida, sabe? Coisa boa. Que bom E ter essa oportunidade, né? Que é bom uma se coisa todos muito nós linda. tivéssemos histórias assim para contar, né, Márcia? Sim, Elia, é nós verdade. estamos chegando no nosso horário, Elia. Se tu for bem rapidinha, tu pode falar, tá? É bem rapidinho. Agora, a Márcia falando, a minha irmã mais velha, que é a mais velha da família, ela tinha depressão profunda. E ela dizia que o corpo estava todo são, que era a alma dela que estava doente. E aí eu levava a minha irmã na casa da mãe da Márcia, eu acho que era em Santa Terezinha, Cidreira, que ela morava, aonde a Márcia falou. No E Imbé. no Imbé, né, Márcia? E assim eu levava a minha mãe junto, que eu sempre cuidava da minha mãe, cuidava dela, né? E ela não fazia, nem mais dirigia, nada sozinha.
E aí eu comecei a levar ela lá. Eu acho que eu levei ela umas 5 vezes. A partir dali, ela foi levantando, ela foi melhorando. Hoje vocês precisam conhecer essa minha irmã. E eu digo para ela, a mãe da Márcia tirou a tua depressão profunda. Tu vê se entra no grupo, eu passo os links para ela, sabe? É católica, vai na igreja no domingo, né? Mas eu digo para ela, Luí, tu tem que entrar no grupo, Luí, tu vai ajudar mais pessoas. Então, era isso que eu queria dizer, viu, Márcia? Tu lembra, né? Beijo. Então tá, meus irmãos, eu fico muitíssimo grato a todos pela participação, pelo carinho de cada um. Convido a todos para uma prece de encerramento, invocando a bondade do nosso Mestre Jesus para conosco. Que permita que os bons trabalhadores sempre nos assessorem, nos inspirem, nos levem a fazer o que é certo em prol de todos os irmãos da humanidade. Que sejamos humildes, que aprendamos a ajudar calados, que aprendemos que somos apenas um cisco no caminho, mas esse cisco pode fazer a diferença na vida de muitos dos nossos irmãos desesperados que estão em sua dor íntima às vezes. Nos inspira, Jesus. Dá-nos da tua força, da tua sapiência e, fundamentalmente, do teu amor, para que possamos derramar amor por onde quer que passamos, hoje e sempre. Assim seja. Vibrações pela paz.